Fala pessoal, tudo bem? Mila Dzaf por aqui, uma satisfação estar falando com você novamente. E hoje com uma alegria enorme, hoje nós iniciamos o quadro Desafios do Consórcio. Zaf, que quadro é esse? Qual o objetivo desse quadro? O que vocês querem comunicar com isso? Queremos exatamente, como diz o próprio nome, passar os desafios que existem no mercado do consórcio, principalmente no mercado do empresariar, do gerir e do empreender no consórcio. Passar um pouco da nossa experiência, o que nós caminhamos até aqui ao longo desses anos, os desafios que nós encontramos, os pontos de acerto com que nós tivemos. Para quê? Para que você não precise derrapar nas mesmas curvas com que nós já derrapamos. E nós derrapamos muito, pode ter certeza disso. Assim como você possa também acelerar nas retas com que nós encontramos. E nós já encontramos muitas retas e fizemos excelentes resultados ao longo da nossa caminhada. Tudo que nós vamos te trazer são verdades absolutas? Não, longe disso. Não temos essa prepotência ou não temos esse objetivo de trazer verdades absolutas para você e nem dizer que nós detemos todo o conhecimento. Nós queremos é compartilhar a nossa experiência. Da mesma forma que ao longo do tempo nós buscamos a experiência de outras pessoas, começamos a olhar profissionais de mercado, não só do mercado do consórcio, mas do mercado em geral e trazer as suas experiências para dentro do nosso negócio, nós queremos também levar a nossa experiência para você. E uma certeza eu tenho, preste muita atenção nisso, inclusive se quiser, anote. Se você aplicar a nossa experiência adaptada à sua realidade, somando as suas habilidades, as suas competências, ao seu histórico, a sua formação, você terá resultados extraordinários, iguais ou até maiores do que o nosso. Zaf, tu tem falado de resultados, que resultados são esses que vocês têm tido? Então, nós resolvemos empreender no mercado do consórcio há aproximadamente 3 anos. Há 3 anos a gente montou o nosso negócio dentro do mercado do consórcio. Estamos no mercado há um pouco mais de tempo, prestando consultoria, prestando também mentorias nesse mercado, fazendo análise de mercado, porque nós viemos através do mercado de franquia, foi onde nós conhecemos efetivamente o mercado de consórcio e conhecendo o produto resolvemos empreender nele. E ao longo desses 3 anos nós já tivemos resultados muito consistentes e de excelentes números. Por exemplo, no mês de março passado nós chegamos a praticamente quase 52 milhões de vendas em consórcio. Tivemos picos acima de 70 milhões ao longo do nosso caminhar do ano de 2025, com médias que passam um pouco mais de 50 milhões. Então sim, nós temos bons resultados e acreditamos que por isso nós podemos compartilhar com você a nossa experiência. E para começar esse nosso quadro de hoje sobre o desafio do consórcio, eu quero te falar primeiramente, quero começar o nosso quadro falando sobre empreender no mercado de consórcio. E eu anotei alguns pontos aqui, até para que eu não esqueça de trazer por completo para você esse conhecimento, que a gente possa dialogar sobre ele. O primeiro ponto que eu quero te trazer é que muitas pessoas confundem o produto com o negócio. Exatamente. Inclusive, um dos nossos sócios tem um quadro, se você não assistiu, assista, se você não acompanhou, acompanhe lá no Instagram, não é sobre consórcio. Mas como não é sobre consórcio se vocês estão no mercado do consórcio? Sim, isso é uma forma satírica em que a gente está dizendo não é sobre o produto. O produto todo mundo tem. O produto as administradoras nos disponibilizam ele. Não existe um diferencial competitivo em nós, operadores de consórcio no mercado em relação ao produto, porque o produto que você acessa eu também acesso. As possibilidades que você tem eu também tenho. E muitos que resolvem empreender no mercado do consórcio acabam se concentrando no produto. Só que o produto, como dito, ele é uma commodity. Muitas pessoas têm acesso a ele e ele, ao invés de ser para nós um diferencial competitivo, acaba sendo mais do mesmo. Ele é sim um diferencial competitivo para as administradoras. Essas, tendo ele como seu produto principal, acabam gerando diferenciações sobre ele. Umas fazem auto de um tipo, outras não fazem de outro tipo. Umas fazem imóvel, outra faz náutica, outra faz aéreo, uma faz rural, outra faz meia parcela, um tipo de contemplação, uma estratégia de lance, enfim. Múltiplas são as possibilidades em relação ao produto que tornam ele um diferencial competitivo para as administradoras. Para você que me assiste, que empreende ou quer empreender no mercado do consórcio, ele não é um diferencial competitivo. Então não foque no produto. Sim, aprenda sobre o produto.
Estude o produto, entenda o produto que você vai estar trabalhando com ele, mas o seu grande diferencial competitivo não vai estar no produto. Por onde eu começo então, se o meu diferencial competitivo não vai estar no produto? Comece por planejamento. E aí eu vejo muitas pessoas errando. Não só as pessoas, os empreendedores do mercado de consórcio, mas do mercado em geral. Só que vamos focar no nosso assunto, que é o consórcio. As pessoas iniciam o desenvolvimento de negócios no mercado de consórcio sem planejamento. Sem planejamento, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, você pode chegar no lugar do insucesso, no lugar da frustração, no lugar de não alcançar números que efetivamente você poderia alcançar se você tivesse planejado. Coloque isso na sua mente. Tenha isso como uma verdade para você. Não inicie um negócio sem planejar. Ontem ainda eu fazia uma mentoria com o Flávio Augusto e ele falava sobre isso. Eu não inicio nenhum negócio sem antes fazer todo o planejamento estratégico do meu negócio, planilhar ele por completo e saber o resultado final que ele vai alcançar. Vou te fazer uma pergunta. Você tem planejado o seu negócio? Você fez um planejamento estratégico do seu negócio? Você tem uma organização da sua matriz comercial, da sua matriz de marketing, da sua matriz de serviço, da sua matriz financeira? Você tem um planejamento orçamentário daquilo que você vai desenvolver? Não, Zaf, eu não tenho nada disso, eu estou só vendendo. Então você certamente corre o risco de oscilar ao longo do caminho, alcançar resultados, ora por seu talento, ora por facilidade de mercado, e em momentos mais desafiadores não conseguir alcançar esses resultados. Ou até mesmo em determinados meses alcançar esses resultados e não conseguir equilibrar esses resultados ao longo dos outros meses. Por quê? Por falta de planejamento. Não empreenda sem planejamento. É muito importante você montar um plano de negócio. Hoje em dia, existem inúmeras ferramentas de plano de negócio disponibilizadas no mercado. Só tome um cuidado, essas ferramentas são generalistas, elas são genéricas, elas não são ferramentas específicas sobre o mercado de consórcio, mas já são muito úteis, elas já são um bom norte, conseguem te auxiliar nesse seu caminhar. Zaf, se eu quiser desenvolver um plano de negócio específico para o mercado de consórcio, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Como nós estamos abrindo esse nosso quadro nesse momento, eu faço questão de você que está me assistindo, se essas dicas que eu estou te dando, se essa experiência que eu estou compartilhando com você fizer sentido para você e for fazer um efeito prático na sua vida profissional, no seu empreender no mercado do consórcio, conte comigo, eu caminharei contigo. Pode me mandar uma mensagem, você vai me encontrar aqui nesse canal, vai me encontrar nas redes sociais também, que eu te auxilio a montar o seu plano de negócio frente ao empreender no mercado de consórcio. Então vamos lá, primeira dica, não é sobre o produto. Não foque no produto. O produto ele não é um diferencial competitivo. Todos nós temos acesso aos mesmos produtos. Basta nos cadastrarmos das administradoras e conseguiremos esse acesso. O importante é o que nós fazemos, como nós fazemos em relação a esse produto. E para nós sabermos o que fazemos, como fazemos, quem vamos atingir, o que desejamos, o que queremos alcançar, aonde queremos chegar, o segundo ponto, planejamento estratégico. Faça uma análise de mercado, analise a oportunidade, verifique nesse oceano enorme do mercado de consórcios onde você encontra um espaço que você possa ter um diferencial competitivo. Não faça mais do mesmo. Faça uma boa matriz comercial, faça uma boa matriz de marketing, faça uma boa matriz financeira, com planejamento orçamentário, defina OKRs, defina KPIs. E nesse quadro que a gente está agora iniciando, eu vou trazer tudo isso para você. Meu objetivo é apresentar os desafios do consórcio e te ajudar a superar todos esses desafios, trazendo para você todo o conhecimento adquirido ao longo desse tempo. Trabalharemos em outro momento sobre matriz comercial, sobre matriz de marketing, sobre matriz financeira, sobre análise de mercado, OKR, KPI, outros frameworks para você aplicar dentro do seu plano de negócio e por aí afora. O terceiro ponto que eu separei para nós falarmos é em relação que muitas pessoas entram para vender produto e não entram para empreender.
E aí tem um grande erro. Quem entra para vender produto no mercado de consórcio vai ser mais um dentro desse grande mercado. Você precisa ter um olhar muito mais macro, um olhar muito mais empreendedor, um olhar que venha a efetivamente te posicionar no mercado com uma diferenciação, porque vendedores de consórcio existem inúmeros. Se o produto é o mesmo e os vendedores fazem mais do mesmo, como você quer ter sucesso? Se o produto é os mesmos e você faz mais do mesmo, por que as pessoas vão procurar você, vão procurar a sua empresa para comprar consórcio e não vão comprar consórcio de uma outra pessoa? Porque não é sobre consórcio. É sobre a maneira com que você se posiciona no mercado, é sobre a maneira com que você se comunica, é a maneira com que você pega o produto e transforma ele num diferencial competitivo, é a maneira com que você olha o consórcio não como um objetivo final, mas como uma ferramenta que você irá transformá-la numa solução de crédito. Por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, o consórcio ele era praticamente um produto de varejo. Era um produto vendido lá no final para quem desejaria fazer uma aquisição planejada de um bem da vida durável, uma casa, um carro ou até mesmo um serviço, e para quem desejava fazer investimentos, pessoas que porventura necessitassem fazer algum tipo de investimento para depois ter esse capital ou investir até mesmo na venda de uma cota contemplada. Pouco se falava ou nada se falava sobre capital de giro. E essa foi uma tese que nós construímos e nós defendemos. Sim, pelo consórcio é possível se fazer capital de giro. E nós começamos a atrair um mercado completamente diferente do mercado tradicional. Nós começamos a olhar para um mercado em que ninguém olhava, a atender escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, construtoras, imobiliárias, escritórios de investimento, hubs de crédito. Por quê? Porque nós não olhamos para o produto, nós não objetivamos vender o produto. Nós não nos tornamos vendedores de consórcio. Nós não simplesmente acreditamos que o produto era um diferencial competitivo. Nós montamos um bom plano de negócio, fizemos uma boa análise de mercado, olhamos no mercado onde haviam oportunidades que ainda não estavam sendo ocupadas, e essa era uma delas, de várias que nós encontramos. Essa era uma delas, e montamos uma tese utilizando o produto não como um objetivo final, e sim como uma ferramenta de solução de crédito a resolver uma dor que o empresário possui, que é obter capital de giro. Então, existem inúmeras oportunidades ainda abertas no mercado. E o que eu posso te dizer é, não se torne um vendedor de consórcio. Não é sobre consórcio, não é sobre o produto. Não foque especificamente nele. De novo, importante saber dele. Muito importante conhecê-lo, mas ele não é o seu grande diferencial. Seu diferencial vai estar em outros ambientes, em outras possibilidades que você consegue trazer. O quarto ponto que eu quero te falar para você no dia de hoje é: você precisa ter um método, você precisa ter uma metodologia, você precisa ter o seu DNA aplicado ao seu negócio. E muito cuidado nesse ponto. A gente vê muito mentor, muito guru por aí falando de método, falando de metodologia, mas que na prática não consegue te acompanhar, na prática não consegue te desenvolver. Não estou dizendo que todos os mentores não são bons, não estou dizendo que tudo que falam por aí é errado, não é isso que eu quero dizer. Eu estou te convidando a ter cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado daquilo com que você se alimenta de conhecimento, porque nem tudo efetivamente é como dizem que é. Tem muita gente dizendo que tem milagre, mas não consegue aplicar esse milagre na prática, querendo vender para você esse milagre que não se traduz em números. Você precisa sim desenvolver uma metodologia. Ao longo desse tempo, do nosso empreender desses 3 anos e dos anos que o antecederam, quando nós estávamos nos capacitando enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto homens de negócio, e é isso que você tem que ser um homem de negócio, se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, que usa o consórcio como uma ferramenta ao seu favor e não com um objetivo final como todo mundo está fazendo. Nós fomos buscar no mercado o que nós acreditamos que poderia haver de melhor. Fomos buscar cursos, mentorias com grandes nomes, com grandes empresas, para beber dessas fontes. Só que essas informações, elas também são generalistas, elas também são gerais, elas não são customizadas, personalizadas, elas não são desenhadas para o mercado de consórcio. Nós tivemos que compreendê-las, entendê-las, nos especializarmos nelas e, a partir delas, desenvolver o nosso método, desenvolver a nossa metodologia. E a partir do nosso método, da nossa metodologia, nós conseguimos escalar o nosso negócio. Por quê? Porque nós conseguimos repeti-lo ao longo do tempo. Nós sabemos por que no mês anterior nós tivemos sucesso, não foi ao acaso.
Não foi simplesmente um fato esporádico que aconteceu. Nós conseguimos olhar e ver exatamente aonde nós acertamos, medir os nossos pontos de acerto, validar as estratégias que foram traçadas e também ver aonde nós erramos e ver como nós temos que corrigir os nossos erros. Ver aqueles indicadores que nós fixamos e as estratégias que nós planejamos que não foram alcançadas e entendermos como corrigir essa rota. Isso é possível se eu tiver um bom plano de negócio, um bom plano estratégico, como a gente está falando, se eu não focar no negócio simplesmente para vender consórcio, se eu não me posicionar simplesmente como um vendedor, mas sim como um empreendedor, e se eu tiver método, se eu tiver metodologia. E da mesma forma que eu te convidei para vir conhecer o nosso plano de negócio, para eu também te ajudar a montar o teu plano de negócio, eu quero que você venha conhecer o nosso método, conhecer a nossa metodologia. Será uma satisfação apresentar para você tudo aquilo que nós já desenvolvemos e te ajudar a desenvolver o teu método, te ajudar a desenvolver a tua metodologia, colocar o teu DNA no teu negócio, porque o método que nós desenvolvemos é a tradução daquilo que nós entendemos que há de melhor no negócio. E agora sim, personalizado, customizado, aplicado, direcionado efetivamente para o mercado de consórcio. Porque quem faz de qualquer jeito, qualquer resultado serve. Quem faz com especialidade, tem um plano bem traçado, alcançará resultados extraordinários. E nós alcançamos resultados extraordinários. Quando eu prestei consultoria, quando eu prestei mentorias no mercado de consórcio, vindo do mercado de franquia, que é o mercado que eu venho, como eu te falei, eu encontrava empresas vendendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões como um número extraordinário muitas das vezes. Só que passando por vários picos e vales, vivendo numa verdadeira montanha-russa, não conseguindo repetir resultados ao longo do tempo. E a primeira coisa que eu diagnostiquei é: falta método, falta metodologia. Não sabem por que acertaram, não sabem por que erraram. E quando nós começamos a corrigir essa rota, essas empresas começaram a fazer números lá na casa dos 10 milhões. E essa pode ser a sua dor. Isso pode ser o que você está passando hoje. Pode ser que você tenha meses excelentes, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e não consegue romper o número dos 5 milhões, não consegue chegar nos 10 milhões. Nós passamos por esses lugares. Eu passei no mesmo lugar que você está passando. Só que quando nós começamos a prestar atenção no que verdadeiramente interessava, que é isso que eu estou começando a te contar nesse vídeo aqui agora, nós começamos a nos posicionar de uma forma melhor, definir melhor o nosso planejamento estratégico, entender que nós não éramos vendedores de consórcio, nos posicionarmos como empreendedores, criarmos uma metodologia própria e os números se romperam e se repetiram. 6, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50 e hoje nos mantemos acima da casa de 50, focando já em romper a casa do 100. Como eu lhe falei, já com picos de 70 milhões em vendas mensais, já focando em romper a casa do 100. E o mesmo método, a mesma metodologia que nos trouxe a esse lugar de sucesso vai te levar para o mesmo lugar de sucesso. E o quinto ponto que eu quero te trazer nesse nosso primeiro bate-papo, e eu falo primeiro bate-papo porque a gente vai voltar a continuar a falar dele em outros momentos para eu te entregar muito mais chaves poderosas, para eu te entregar muito mais experiências, para eu te entregar muito mais conhecimento daquilo que nós já vivemos até aqui, falta ciclo operacional. Você tem mapeado o seu ciclo operacional? Você vai acordar segunda-feira, você sabe o que você vai fazer na segunda? Você sabe o que você vai fazer na terça? Na quarta? Na quinta? Na sexta? Não falo de uma agenda. Não estou falando que você tenha que ter uma agenda com as suas reuniões marcadas. Não, eu quero saber o seu planejamento e o seu objetivo para as segundas, para as terças, para as quartas, para as quintas, para as sextas. Não só o seu objetivo muitas vezes com a sua equipe, se você tem efetivamente uma equipe. O ciclo operacional, ele vem da aplicação daquilo que você planejou. Então, se você planejou lá atrás determinados tipos de atividades e comportamentos no comercial, no marketing, no administrativo, no estratégico, no tático, no financeiro, como isso tem se aplicado na sua prática? Quais são as rotinas que você tem criado para você mesmo? Se você não tiver rotinas, você não vai conseguir manter o sucesso. Você até pode ter rompantes de sucesso, rompantes de venda, mas você vai ser levado pelos ventos do mercado. Quando os ventos não forem favoráveis ou o mercado se tornar mais competitivo, você não vai conseguir continuar se desenvolvendo. Para isso, você precisa ter, como nós falamos, uma metodologia traduzida na prática em rotinas, em ciclos operacionais. Isso é muito importante. Os ciclos operacionais. O que você efetivamente está desenvolvendo no seu dia a dia?
É fruto de planejamento, é fruto da sua vontade diária, vem da sua emoção diária, porque as nossas emoções oscilam. Será que você está sendo levado pelas suas emoções ou você tem desenhado bem os seus ciclos operacionais? Se você tem rotina, se você tem aplicabilidade prática, você começou a andar no caminho do sucesso, mas só isso não basta. É preciso ter diagnóstico. Você sabe diagnosticar a sua empresa? Se você hoje precisasse passar um diagnóstico na sua empresa, como se fosse um scan, como se fosse um raio-x, como se fosse fazer um exame, você consegue diagnosticar os pontos de acerto e os pontos de erro? Isso só vai ser possível se lá atrás você planejou. Porque se você planejou, você fixou os seus KPIs, você fixou os seus indicadores, você traçou os seus OKRs. E então você consegue definir efetivamente o que você queria alcançar e alcançou, por que você alcançou e por que você não alcançou, e como você alcançou e como você não alcançou. O diagnóstico ele é tão importante quanto a aplicação diária, porque não adianta eu ter uma aplicação diária e depois não conseguir diagnosticar se eu estou acertando ou se eu estou errando. Então, muito importante você saber fazer um diagnóstico. Zaf, além de eu não ter uma aplicação diária, além de eu não ter um to-do bem desenhado, eu não sei nem fazer diagnóstico. Eu te ensino. Esse é o compromisso que eu assumi com você no início desse vídeo. Contacte conosco, fale com a Ser, o Shopping do Consórcio, que nós iremos ter uma satisfação enorme em te auxiliar. Mas por que tu quer ensinar a gente, Zaf? Por que tu não pensa sozinho em fazer? Não tenho como eu imaginar que eu vou dominar o mercado sozinho. O mercado é muito grande e eu preciso de bons parceiros de mercado. Eu preciso de boas pessoas navegando no mercado junto comigo. Quanto melhores parceiros eu tiver no mercado, quanto melhor o mercado for visto, melhor o mercado for trabalhado, mais sucesso o mercado vai ter. E quanto mais sucesso o mercado tiver, eu estou inserido nesse mercado e eu terei mais sucesso também. Então essa ideia de não compartilhar conhecimento, ela não é certa, ela é balela. Pode ver os grandes players de mercado, eles compartilham o que eles sabem, porque eles querem melhorar o mercado. E esse é o meu objetivo, melhorar o mercado, te ajudando a vencer os desafios do consórcio. Aplicou diagnóstico? Ótimo. Não sabe fazer diagnóstico? Vou te ensinar. Aplicou diagnóstico? Sabe corrigir? Tem traçado já o plano de ação? Olha, eu tracei um planejamento para eu atingir determinado indicador por essa vertical de venda da minha empresa. Eu não consegui atingir esse resultado. Eu apliquei o diagnóstico e vi que eu não atingi. O que fazer? Você sabe o que fazer? Ou de novo você vai agir pelas suas emoções? Você vai agir ao acaso? Vai agir pelo seu talento? Se eu não tenho isso planejado, eu oscilo demais. Dependendo dos dias eu acerto, dependendo dos dias eu não acerto, dependendo dos dias eu faço, dependendo dos dias eu não faço. Isso pode estar acontecendo contigo no seu dia a dia. Tem dia que você acorda motivado, tem dia que você acorda empolgado e você executa um dia extraordinário. Só que o dia de amanhã pede de novo a mesma motivação, ele pede de novo a mesma empolgação. E se isso depender dos seus sentimentos diários, como seres humanos, nós oscilamos e nós não vamos conseguir alcançar. Nós precisamos de rotina aplicada na prática, com um bom método e um bom diagnóstico para ver se ela está funcionando ou não está funcionando. E se ela não funcionar, um bom plano de correção desse diagnóstico, dessas rotinas. Diagnostiquei, tem erro, corrige e aplica de novo. E cadência, constância, cadência. Faz de novo, repete. Mais uma vez, não desista do seu método, creia na sua metodologia. Se ela foi bem desenhada, eu tenho certeza que ela trará excelentes resultados. Trabalhamos então, nesse primeiro vídeo, 5 pontos importantes. O primeiro ponto que nós trabalhamos, produto não é negócio. Anota isso aí, produto não é negócio. Segundo ponto que nós trabalhamos, não entre para vender, entre para empreender. Não seja mais um vendedor de consórcio no mercado, seja um empreendedor. E há uma diferença muito grande. Quem empreende planeja, quem empreende vende. Quem vende encontra os desafios de mercado. Não deixe de ter um planejamento estratégico. Sem planejamento, você não sabe aonde você quer chegar. Quem planeja, traça resultados, traça destinos e vai alcançá-lo. Quarto, não abandone método. Crie o seu método, crie a sua metodologia. Faça o seu DNA efetivamente estar dentro do seu negócio. Quinto ponto, crie ciclos operacionais. Crie rotinas de plano de ação para você agir. Aplicação, diagnóstico, correção, aplicação, cadência. Repita até colher efetivamente o seu resultado. E uma frase importante para você. Muita gente entra no consórcio, mas não constrói um negócio de verdade, porque confunde produto com empresa, venda com empreendedorismo, ação com estratégia e movimento com método. Não seja mais uma dessas pessoas. Continue nos acompanhando, agradeço a sua atenção até aqui agora. Tenho certeza que o quadro Desafios do Consórcio vai ser disruptivo,
porque a gente vai realmente abrir a caixa preta dos pontos que são necessários para você olhar, para você colocar a sua energia, a sua atenção, gastar o seu tempo, aplicá-los na prática do seu negócio e o melhor, colher resultados extraordinários. Te vejo em breve aqui no canal. Um forte abraço e até mais. Deus abençoe sempre. Tchau, tchau.